Bom, pessoal, seguindo aqui com o nosso estudo dos movimentos, né? No caso aqui, movimento uniforme ainda, nós queremos só diferenciar aqui o movimento uniforme do movimento retilíneo uniforme. A diferença que existe aqui é basicamente o seguinte: este movimento retilíneo uniforme, ele está em linha reta sempre. No caso do movimento uniforme só, puro e simples, movimento uniforme, nós não precisamos considerar que ele esteja em linha reta, tá? Então a gente pode fazer a seguinte associação: o movimento retilíneo uniforme é um movimento uniforme, mas nem todo movimento uniforme é retilíneo, tá bem? Então, movimento retilíneo uniforme é um movimento uniforme, mas nem todo movimento uniforme precisa ser retilíneo, tá? Nós poderíamos ter a seguinte análise: um ponteiro de um relógio, ele está sempre girando na mesma velocidade. Ele está sempre girando na mesma velocidade, mas ele não está girando em linha reta. Então, é um movimento uniforme o que o ponteiro do relógio está fazendo? Sim, mas não é retilíneo, tá bem? Então, a gente pode ter um movimento uniforme, porém, ele não precisa estar andando em linha reta, tá certo? E aqui, ó, a gente tem a seguinte situação: no movimento retilíneo uniforme, nós podemos ver que todas as forças que atuam sobre o corpo, somadas, vão resultar igual a zero. Se todas essas forças resultantes são iguais a zero, significa que a nossa velocidade é constante, tá bem? Então a gente vai sempre preferir o estudo do movimento retilíneo uniforme para simplificar esse método que a gente vai pensar, tá? A gente sempre vai buscar a situação mais simples possível. No nosso caso aqui agora, a gente vai ver o seguinte: nós temos as funções, uma coisa que em matemática a gente estuda isso, tá? Quem ainda não viu, galera do 9º ano, pode ficar tranquilo, em breve a gente vai ver. É um conceito bem simples, eu vou explicar um pouquinho aqui como é que ele funciona, tá? Primeiro, a ideia das funções aqui para a física surgiram na seguinte situação: que Galileu procurava sempre, a partir de um experimento, tentar explicar matematicamente o que estava acontecendo naquela situação. E então, a partir disso, nós seres humanos começamos a replicar esse método de experimentação para depois vir com uma teoria que se enquadrasse nesse experimento. Seguindo aquela ideia do método científico, nós tínhamos uma hipótese. A partir dessa hipótese, nós faríamos alguns experimentos. Se esses experimentos comprovassem a nossa hipótese, nós sim teríamos uma teoria, tá? Então, aqui nesse caso, as funções, elas partiram nessa ideia. Foi uma tentativa de explicar aqui, ó: o universo pode ser regido por leis físicas expressas em linguagem matemática. O que a física sempre tenta fazer é: vamos tentar explicar matematicamente aquela situação. Por que matematicamente? Porque aí a gente vai ver uma quantidade de alguma coisa. A gente consegue ver que um corpo, quando está com maior velocidade do que o outro, a gente tem mania de falar que ele está mais rápido do que o outro, né? Ele tem maior velocidade, então a gente pode quantificar essa velocidade. Se a gente pode quantificar essa velocidade, então a nossa ideia foi: vamos começar a usar matemática para conseguir explicar isso. E aí a gente vê que no universo a gente consegue explicar praticamente todos os fenômenos que acontecem a partir de linguagem matemática. E aí nós começamos a adotar as funções. As funções, vou trazer já direto para cá. As funções para a gente aqui basicamente é o seguinte, ó. Vamos ver no movimento uniforme o que acontece. Eu tenho o espaço final é igual ao espaço inicial mais uma velocidade vezes o tempo. Essa daqui é a nossa função horária dos espaços. O que isso daqui está dizendo para a gente? Que a nossa posição final, ela depende de onde nós começamos a correr, de onde nós começamos o nosso movimento, mais
a velocidade que esse corpo tem durante quanto tempo. Veja bem aqui, ó, na situação. Aqui nós temos uma certa distância de um ponto zero até o ponto inicial onde essa bolinha, onde essa esfera está. Aqui ele está falando que isso é o nosso tempo igual a 0 segundos. Quando essa bolinha está se movendo para a direita e ela começa a variar essa distância e chega até esse ponto aqui, aqui nós vemos o seguinte: o tempo passou, certo? Aqui eu tenho um tempo que é maior do que t0, tá? E esse tempo t0 tem relação com esse espaço. Então aqui o que a gente vê é, a partir desse ponto inicial, a bolinha se deslocou uma certa distância. Qual é essa distância? É o próprio S aqui, né? Então, essa distância aqui que ele se deslocou, a gente consegue começar a comparar com relação a qual a velocidade a bolinha tinha nesse trajeto e quanto tempo ela se deslocou nesse trajeto. Pensa bem comigo, se essa bolinha tivesse uma velocidade maior, nesse mesmo intervalo de tempo, essa bolinha teria andado para uma posição ainda mais distante do que essa aqui. Se ele tivesse uma velocidade menor, essa bolinha teria se deslocado para uma posição mais próxima a esse S0 do que essa distância que ele está aqui, tá bem? Então, assim, a velocidade tem relação com qual vai ser a posição que esse corpo se encontra, tá? Só que, a partir do momento que a gente fala que o nosso movimento é um movimento uniforme e que nós não vamos variar a velocidade, nós vamos ficar mais preocupados somente com o tempo. Se ele gastou, vamos dizer, 1 segundo para sair dessa posição inicial até aqui, andando a essa velocidade que nós fixamos, se ele andasse 2 segundos, ele estaria mais longe, correto? Ele estaria ao dobro da distância que ele está aqui nesse momento. Se ele tivesse andado somente meio segundo, ele teria andado só a metade dessa trajetória que ele fez aqui, tá? Então, para a gente medir isso de uma maneira mais simples, conseguir relacionar isso de uma maneira mais simples, nós fizemos essa função aqui. Por que o nome função? Essa posição aqui, ó, S, depende de quanto tempo esse corpo, esse objeto, estava se deslocando. Então, nós temos uma função horária, uma função que depende do tempo. Essa posição final depende de quanto tempo ele andou, tá? Mais tempo ele andaria para mais longe, menos tempo ele andaria para menos longe, tá? Ele acabaria num lugar mais próximo ao próprio S0. Se ele não tivesse andado por momento nenhum, se o tempo que a gente escolhesse fosse o tempo igual a 0, pensa bem, isso daqui seria 0 vezes uma velocidade qualquer, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então nós teríamos a posição final igual à posição inicial, ou seja, se a bolinha estava aqui e não passou tempo nenhum, ela continua no mesmo ponto, tá certo? Então o que a gente precisa pensar é que o espaço e o tempo, eles têm uma certa associação, eles estão conectados, tá? O espaço e o tempo estão conectados. Einstein chegou a classificar um contínuo espaço-tempo, ou seja, para cada momento no intervalo de tempo, né, para cada instante de tempo, nós teríamos uma posição associada, seja a qualquer coisa, tá? A gente consegue aplicar isso em qualquer situação que possua um movimento, algum tipo de movimento. Então, você mesmo está parado em algum lugar nesse momento. Daqui a alguns instantes você vai começar a se mover, certo?
E isso a gente está falando em relação ao seu referencial. Lembra lá da história do referencial? Isso é em relação ao seu próprio referencial, tá? Seu referencial, que eu digo assim, o chão da sua casa, por exemplo. Mas nós podemos pensar de uma maneira um pouco diferente. Se o nosso referencial fosse o centro do nosso sistema solar, fosse o Sol, você está sempre em movimento. Então, a cada segundo que passa, você se move para uma posição diferente da que você estava antes. E além disso, tudo está em movimento, né? Toda a nossa galáxia, então seria algo muito mais complexo. Você está ocupando uma certa posição desse espaço a cada momento, a cada instante. E esse momento passando, essa sua posição está sempre sendo alterada, tá certo? Então essa função horária aqui seria uma coisa para simplificar muito isso tudo que eu estou falando para vocês. Nós conseguimos associar posição final com a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, tá? Ou seja, para nós descobrirmos qual é a posição final de um corpo, nós precisamos saber de onde ele começou o movimento, qual velocidade ele estava nesse movimento, durante quanto tempo ele fez esse movimento, tá certo? Vou parar por aqui e daqui a pouco eu faço exercícios dando exemplos desse movimento, dessa função horária aqui pra gente, tá bem? Um abraço.